Aleluia! Glória a Deus. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra no qual o Espírito Santo ele ministrou no meu coração. E ele ministrou essa palavra hoje cedo. Eu fiquei o dia inteiro com essa palavra no meu coração. Está no livro de Josué, no capítulo 6. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas eu vou resumir para vocês aqui. Josué, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Nós vamos ver que o Senhor ele fez uma promessa para Israel, para o povo de Israel. E o Senhor disse que eles seriam pessoas conquistadores, né? Eles iriam conquistar muitos lugares, porque essa era a promessa do Senhor para eles. E muitas das vezes o Senhor tem promessa para mim e para você. Ele nos chama de vitoriosos. Porém, muitas das vezes nós esquecemos que por ele ter nos prometido algo, nós precisamos estar totalmente debaixo da obediência com o Senhor. Nós precisamos estar o tempo todo buscando no Senhor a direção para que nós possamos agir. O Senhor ele nos fez uma promessa. E essa promessa é para que nós possamos ir e conquistar. E nós estamos debaixo da obediência, debaixo ali, como eu posso dizer, nós estamos debaixo da soberania do Senhor, nós somos submissos a Ele. Então, nós precisamos de estratégias para agir no momento e no local aonde o Senhor assim nos confiou para conquistar. E a pergunta que o Espírito Santo ele confiou no meu coração é: você tem buscado no Senhor estratégias para que você possa conquistar as terras no qual Ele já colocou em suas mãos, no qual Ele já confiou a você? Porque nós temos uma palavra, mas nós também temos aquele que está diante de nós, e nós precisamos estar sempre submissos à voz do Espírito Santo e aquilo no qual ele nos orientou. Não adianta nada nós queremos conquistar algo com as nossas mãos, por mais que nós já tenhamos uma palavra, se nós não estamos ligados para seguir a direção do Senhor. Isso faz total diferença na vida daqueles no qual desejam de verdade viver algo com o Senhor, ou melhor dizer, viver as promessas do Senhor. Para viver as promessas, precisa. Eu esqueci a palavra, mas a pastora Fábio vai lembrar depois. Nós precisamos ser subordinados 100% a Cristo. Amém? Glória a Deus, que essa palavra fique no coração de vocês. Foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E que o Senhor ele fale muito mais da sua noiva. Amém? Deus abençoe a todos. Vocês são lindos de bonitos, cheios do Espírito Santo. E eu me emociono só de estar aqui com vocês. Glória a Deus. Muito obrigada, querida, pelo seu sim e que o Senhor venha trazer na sua casa algo tremendo da parte dele, que seja novidade de vida entrando a partir de hoje na sua casa. Amém? Somos conquistadores, e ela falou sobre obediência, e tudo isso leva também a níveis de revelação. Amém? Vocês concordam com isso? Que a obediência também traz revelação, níveis de revelação. E hoje de tarde foi falado sobre renúncia, tudo interligado. Amém? Tudo completamente interligado. E eu saúdo a todos vocês com a Shalom. Shalom, meus queridos irmãos, é uma alegria estar novamente nessa sala Zoom, trazendo para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E você sabe que nós passamos uns dias fora e já me deu saudade de vocês, de estar aqui nessa sala. E oro para que o Senhor providencie um encontro pessoal com cada um de vocês, amém? E vocês sabem, né, que eu faço perguntas. Eu faço perguntas. Eu gosto das perguntas. Porque as perguntas fazem com que a gente reflita, que a gente pense sobre nós mesmos. Amém? Então vamos para as perguntas. A primeira pergunta diz assim: você tem recebido revelações da parte do Senhor? Você tem? Como tem sido o seu comportamento? Você tem agido com humildade? Você tem buscado ser mais parecido com Jesus?
Você tem percebido que você e toda a sua casa progrediram no relacionamento com Deus? Ou talvez só você, ou talvez alguns da sua casa tenham progredido, ou talvez você, ou talvez alguns das suas casas, da casa de vocês, tenham ficado mais semelhante com o mundo. O que vocês dizem para essas perguntas? Queridos, o meu nome é Fabiana Padilha, eu sou filha do Criador, sou casada com Rony Padilha e nós temos 5 filhos. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E eu convido você que está assistindo esse vídeo, venha fazer parte conosco ao vivo, porque nós temos o pós-palavra. E eu digo a você que o pós-palavra é tremendo. Amém? O que nós vamos abordar nessa noite é bastante provável que já foi abordado em outras vezes, por outros filhos de Deus. Mas o Espírito Santo está falando novamente. E isso significa que ainda não estamos aperfeiçoados nisso. Amém? Meus irmãos, uma vez, quando meu marido e eu morávamos ainda em Joinville, nós lembramos de um outro lugar que nós havíamos morado, que era Blumenau. E havia um casal de pessoas de idade avançada já. E os dois tinham Alzheimer. E o marido foi recolhido pelo Senhor, e a esposa ficava chamando o seu marido todos os dias. E a cuidadora desta senhora contava todos os dias que o marido dela havia sido recolhido, havia partido. E todos os dias ela chorava, e todos os dias ela era consolada. Aquilo era de partir o coração. E nós conversamos sobre aquela situação, daquele casal e tudo mais, e meu marido disse assim para mim: assim somos nós, os filhos de Deus, que nós precisamos ser constantemente lembrados de quem somos, de quem Jesus é, do que o Senhor Jesus fez por nós, todos os dias. Nós temos que ser lembrados. E por essa razão, as palavras e ministrações são repetidas até que fiquem gravadas em nossos corações e não venhamos mais trilhar caminhos que não servem mais para nós. Então, nós temos Alzheimer espiritual. Essa é a verdade. Abram comigo, por favor, as escrituras em Apocalipse, capítulo 4, e o versículo é o primeiro. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelas escrituras, obrigada pela tua palavra, que nos lava, que nos instrui por inteiro. Louvado e engrandecido seja o teu nome, por tudo e por tanto. Amém? Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Olha o louvor aqui, ó. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Amém? Até aqui. As coisas eternas precisam de uma ótica diferente. Eu vou repetir. As coisas eternas precisam de uma ótica diferente. Normalmente estamos numa posição não adequada no reino do Senhor. Isso não é sobre quem não conhece Deus. Não é sobre eles que eu estou falando. Isso se refere ao Filho de Deus. Porque Deus fala com o seu filho. Deus corrige o seu filho. Ele até entra em juízo contra o ímpio, mas Deus fala com o seu filho. Ele instrui o seu filho. Amém? Concordam comigo? O único que obedeceu Deus em tudo foi Jesus. Amém? Ele sempre esteve na posição adequada e por isso ele recebia instruções e revelações sempre. E Jesus teve que buscar por revelações também. Ele não sabia de tudo, gente.
Por isso que ele orava, por isso que ele se separava do resto das pessoas para buscar junto ao Pai. Isso difere do resto dos filhos de Deus, que precisamos nos posicionar no reino de Deus de forma constante, porque acabamos sempre fazendo do nosso jeito, não é verdade? Imaginando até que é da vontade de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Porque isso foi dito para o apóstolo João, e não apenas para ele, dizendo para nós que nem sempre estamos na posição que deveríamos estar. Afinal, disseram para ele subir, suba aqui. Foi dito para ele, sobe aqui. Isso quer dizer que ele não estava numa posição concreta, devida para aquela revelação. Ele estava embaixo e ele deveria subir para ver melhor, para enxergar melhor, para ter maior clareza, maior entendimento. Deus sempre está e estará numa posição de superioridade. Eu vou repetir. Deus sempre estará e está numa posição de superioridade. Afinal, ele é perfeito. Amém? Mas para alcançarmos essa posição, para poder enxergar as coisas do Senhor, é necessário nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Este esforço é fazer o contrário que a nossa alma quer fazer, que foi dito na ministração da tarde. Isso vocês já sabiam, né? Nós precisamos fazer força contra nós mesmos. Estar numa posição inferior para podermos enxergar as revelações do Senhor não tem nada a ver com incapacidade. Amém? Não é sobre isso, mas sim posicionamento. Posicionamento. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu gosto muito de fazer pergunta e abrir parênteses. Eu gosto demais de fazer isso. Então, todo mundo fala que precisa se posicionar, mas será que nós realmente sabemos o que significa se posicionar? Ah, você tem que se posicionar, fulana. Ah, fulana, tu tem que se posicionar. Mas será que a gente sabe o que que é isso? Posicionamento do reino de Deus. O que realmente quer dizer isso? Posicionamento não tem nada a ver com saber muito. Não tem nada a ver assim com quem lê a Bíblia 497 vezes. Mas tem a ver, e gravem isso no coração de vocês, com o tanto que aplicamos das Escrituras na nossa vida. Daquilo que aprendemos. Aprender por aprender, irmãos, nada resolve. Mas o quanto de mudança há na vida de um filho de Deus. Isso é posicionamento. O quanto daquilo que eu leio, eu tenho vivido. Amém? Fecho parênteses aqui. Irmãos, João, ele não negou a sua fé. Não está escrito que ele negou a sua fé. Embora ele tenha se afastado de Jesus durante o percurso do seu sofrimento, sabemos disso, mas em Gólgota, João esteve aos pés da cruz. Provavelmente dizendo a Jesus, eu não sei, eu estou divagando, que ele havia se sentido culpado por não ter feito nada, por ter se afastado, ou até ele estava sendo consolado por Jesus, dizendo que João havia entendido o plano de Deus e por isso nada fez. E o mais incrível é que João estava aos pés da cruz e recebeu uma instrução de Jesus. Lembram da instrução? De cuidar de Maria. Jesus deu uma instrução aos pés da cruz, antes um pouco de morrer. Não precisa abrir, mas se vocês querem ler depois, é João 19. João 19, versículos 26 e 27. E diz assim: Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher,
eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu vou abrir outro parênteses aqui. Você já se perguntou o motivo que levou Jesus ter confiado a sua mãe para João? Já pensou sobre isso? Ou só leu corrido, batido, e se, uau, que legal, Jesus deixou João cuidando de sua mãe. Não, tem um motivo para isso. Na verdade, eu posso pensar em dois motivos para isso. Primeiro, porque Maria era viúva. Apesar de não estar escrito que ela era viúva, não se falou mais do seu esposo. Provavelmente ele já havia morrido, certo? Segundo, porque a casa de Maria havia sido transformada num monturo. Vocês sabiam disso? Que foi destruída a casa de Maria? Por que tu está falando isso, Fabiana? Agora eu vou pedir para vocês abrir as escrituras comigo. Lá em Esdras, livro de Esdras, no capítulo 6 e no versículo 11. Obrigada, papai, pelas tuas instruções, que são perfeitas, são maravilhosas e nos ajudam sempre. No livro de Esdras, capítulo 6, e o versículo é o 11, diz assim: também por mim se decreta que todo o homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro de sua casa e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O rei Ciro é que fez esse decreto. Ele decretou a reedificação do templo de Deus. E quem dissesse ou até fizesse algo para destruir o templo, teria essa sentença desse texto que acabamos de ler, que é a morte, através da própria viga da casa e a casa sendo transformada num monturo. Porque Jesus disse: eu destruo esse templo, em 3 dias eu reconstruo o outro. Lembram disso? Amém? Que lindo, né? E eu fecho parênteses aqui. Embora João, que havia tido uma vida de profundo compromisso para com as boas novas, ele teve que subir. Ele teve que subir para enxergar, porque a sua posição ainda era inferior para essa revelação. Não precisam abrir, mas anotem se quiserem ler depois, Isaías 33, 5. Isaías 33, versículo 5, diz assim: diz o Senhor exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. O lugar da habitação de Deus é no alto. No alto. E no alto se obtém as maiores revelações. Amém? Onde é que você está? Você está embaixo ou você está no alto? Hã? João, ele foi convidado para subir, para enxergar e trazer as revelações do último livro do Novo Testamento, chamado Revelação ou Apocalipse. Aprendemos que todas as coisas em Deus precisam de medidas, amém? A gente está sempre falando sobre isso, né? Medidas. Temos medidas de arrependimento, medidas de perdão, medidas de santificação, medidas de graça, medidas de purificação. E para determinadas revelações, é preciso andar em medidas superiores, assim como aconteceu com João. Na ministração da tarde desse dia, de 19 de dezembro, foi falado sobre renúncia. E o nível de renúncia equivale ao nível de revelação. Exatamente isso. Nós precisamos andar em medidas superiores. Em Daniel, não precisa abrir, mas anotem. Daniel, capítulo 8, versículo 3, diz: então, é Daniel falando, então ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro. E o mais alto surgiu por último. Faço ênfase
para a parte que diz: ergui meus olhos, ergui os meus olhos. Assim como João, houve uma forma específica de posição para ver, para enxergar a revelação que estava sendo disponibilizada por Deus. A diferença é que para Daniel foi preciso apenas erguer os olhos, enquanto para João ele teve que subir. Isso quer dizer o quê, Fabiana? Isso significa níveis de revelação. Níveis de revelação. Ambos tiveram revelações sobre o dia do Senhor. Coisas que antecedem a esse dia, que sabemos que esse dia do Senhor se trata sobre o milênio, amém? Milênio, já estudamos sobre isso. O reino milenar de Cristo. Nós já estudamos sobre isso. Ambos, tanto João quanto Daniel, foram escolhidos pelo Senhor para trazerem mensagens poderosamente profundas. Entretanto, tiveram que olhar a partir de um ponto. Eu vou repetir. Eles foram escolhidos por Deus para receber a revelação de mensagens muito profundas. Entretanto, gente, eles tiveram que olhar a partir de um ponto. João teve que subir, Daniel teve que erguer os olhos. E o que significa olhar a partir de um ponto? A partir de um ponto de vista? Dando um Google sobre ponto de vista, que diz que é uma expressão que pode ter vários significados, como uma atitude mental, uma posição de observação ou uma forma de compreender as coisas. Isso é ponto de vista. Em termos de observação, ponto de vista é o lugar a partir do qual se vê o mundo. Ou seja, eles tiveram que fazer algo para conseguir enxergar aquilo que Deus estava mostrando para eles. Ou seja, do ponto de vista que eles estavam, não era possível. Eles tiveram que ser transformados, amém? Nessas situações bíblicas, eles tiveram que transformar o jeito, a forma como eles estavam, para poder compreender, para poder ver com clareza o que Deus estava comunicando, para assim transmitir aos demais. Ainda que eles não compreendessem exatamente o que estavam vendo, foram escolhidos pelo Senhor para serem testemunhas do que estava por vir. Uau! Se você meditar só um pouquinho, você vai ver que isso é tremendo demais. Os dois foram escolhidos para ser confiado a eles algo poderoso, porque foram escolhidos por Deus para mudar o seu ponto de vista e enxergar coisas tão profundas, além de suas compreensões. Por quê? Vocês já se perguntaram isso? Nós podemos dividir essa resposta em duas partes. Vamos lá? Duas partes. A primeira parte fala sobre disponibilidade. Eles estavam quê? Disponíveis. E a segunda parte eu respondo como santidade, separação do profano. A primeira etapa, a disponibilidade, é se colocar. Gente, é muito importante a gente prestar atenção. É se colocar numa posição de disposição ao reino, ao rei. Eu estou me colocando à disposição de Jesus. E isso não quer dizer não fazer nada. Estar desocupado. Ah, eu vou ficar desocupado para poder ser usado por Deus. Não, não. Tanto Daniel quanto João eram muito ocupados. Entretanto, o coração deles estava inteiramente sensível e disponível ao Senhor. Eliseu estava arando a terra. Os discípulos estavam pescando ou consertando redes, enfim, todos estavam fazendo alguma coisa.
Aí eu pergunto para você agora: você está disponível ao Senhor? Quanto da tua vida o Senhor possui? A segunda etapa, a santidade. A santidade que eu me refiro não é ser bonzinho, tá, gente? Ah, eu sou boazinha, então eu sou santa. Não, não é isso. Até porque a separação entre o conhecimento entre o bem e o mal resultou na morte da humanidade, amém? Não é isso que me refiro. A santidade quer dizer dedicação. Eu vou repetir. Santidade quer dizer dedicação ao Senhor. Crescer na maturidade em Deus, retirando-se das misturas e purificando-se destas misturas. É isso. Santidade. Uma santificação. A santidade é se separar do profano e buscar realizar na totalidade a vontade do Senhor. Porque se vamos dando corda, eu vou repetir, se vamos dando corda para a nossa própria vontade, é fato que iremos nos corromper. Amém? Jeitinho brasileiro, levar vantagem em tudo, furar a fila, fazer coisa que não deve, etc, etc, etc. Nós não iremos mais discernir sobre questões tão importantes e relevantes, e ficaremos o que é semelhantes a igrejas de Pérgamo e Tiatira. Depois dá uma lida nessas duas igrejas aí. Tinha toda a roupagem evangélica, digamos assim. Entretanto, a doutrina era errada. A doutrina era de Balaão ou toleravam Jezabel. É isso, exatamente isso, que traz o quê? Imoralidade sexual e etc, 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 que a gente conhece muito bem. João, querido, sofreu inúmeras tribulações e, por último, foi enviado para a ilha de Patmos, como o meu marido disse hoje à tarde, que era uma ilha para as pessoas serem esquecidas lá como prisioneiras. E, por certo, que não se permitiu viver na impureza e na mistura. Ele cuidou e guardou o seu coração. O Salmo 73, versículo 1, não precisa abrir, diz: verdadeiramente bom é Deus para com vocês, para com o povo dele, para com os limpos de coração. Não precisa abrir. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Daniel, bem sabemos, foi levado para o cativeiro. E ele se absteve de comer das iguarias da mesa do rei. Certo? Ele era escravo, gente. E ele disse: não quero comer essa comida ruim aí. Ele se absteve, ou seja, ele não quis se curvar. Ele não quis comer daquela comida que era de nicolaítas, Balaão. Não tolerava Jezabel. Ele não se curvava àquele sistema. Ainda que a sua vida fosse tomada dele. Mesmo sendo escravo, ele não negociou. Ele nunca negociou a verdade. Nunca. A diferença entre os dois é que João teve liberdade por muito tempo. E quando ele foi preso, ele não foi preso no sistema babilônico. Agora é importante que vocês abram comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 4 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Eu vou repetir. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Amém? Essa é a chave para viver revelações profundas da parte do Senhor. Essa é a chave. Associada com as renúncias que foram ministradas à tarde, sem falar em livrar-se do pecado. Todos nós, queridos, estamos numa posição inferior. Todos nós, sem exceção. Nos encharcando com coisas o tempo todo. Mas que coisas são essas que nós estamos nos encharcando? Será que são coisas desse mundo? As questões temporárias, queridos, efêmeras, como eu costumo dizer, inundam o nosso ser, inundam o nosso ser. Ou as questões que são do alto, que estão encharcando o nosso ser. As questões eternas. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é o nível de entrega que você tem feito? O que você tem desejado? Pensa sobre isso, cristão. Pensa sobre isso. A vida aqui dura bem pouquinho. Bem pouquinho. E a resposta para todas essas coisas é muito simples e bastante prática, que é o quanto Deus está liberando para você de revelação. Aí você já sabe se você está se encharcando com coisas que é do alto ou com coisas que é da terra. Você tem tido experiências com o eterno? Você tem tido revelações? Aí você vê o quanto você tem se encharcado e do que você tem se encharcado. Se João e Daniel tiveram uma vida alicerçada em Deus, que tiveram, eles tiveram que mudar o seu posicionamento, tiveram que mudar a sua ótica, mudar o seu ponto de vista para enxergar a revelação da parte de Deus. O que resta para nós? O que resta para nós? Se tenho me encharcado com coisas carnais, não teria a menor possibilidade de enxergar as revelações que estão à disposição da parte de Deus. E ele está, sim, se revelando continuamente. Ele está, sim, falando sem parar. Ele está, sim. Ele está, gente. Ele está. Porque ele quer o seu povo alinhado. Mas aí que está o problema. Eu tenho escutado. A pastora Meili trouxe uma experiência antes de começar essa reunião, falando que ela escutou audivelmente Deus falar com ela, dizendo: Meili, você está acordada? Eu pergunto: nós estamos acordados? E isso aqui que eu estou trazendo, gente, não é crítica, tampouco julgamento. Nós estamos avaliando a nossa manifestação no reino de Deus. Estou quase encerrando. Aqueles que estão disponíveis, com os seus corações sensíveis e se mantido em santificação, terão os seus olhos espirituais totalmente abertos e verão exatamente o que o Senhor está liberando para ver. E isso não tem a ver com tanto que se lê das Escrituras, com o quanto se sabe das Escrituras, com o quanto que se ora, mas o quanto a lei do Senhor e a sua vontade está dentro do coração do Filho de Deus. Não precisa abrir, mas anotem o Salmo 37, versículo 31, diz: a lei do Senhor está dentro do meu coração, e os seus passos não resvalarão. A lei do Senhor está dentro do nosso coração, será? O tanto da vontade
de Deus, que já faz parte do coração do seu filho, servirá de alicerce para a sua disponibilidade e também a sua santificação. E isso, como já disse, não tem nada a ver com o tanto que se sabe das Escrituras e o tanto que se ora, mas o tanto que se quer agradar ao Senhor. E isso está intimamente relacionado ao temor do Senhor, que sabemos que não tem nada a ver com medo, mas sim o tanto que se quer agradar a Deus. Daniel estava longe de sua pátria, num lugar onde todos cultuavam deidades. João estava solitário, numa ilha. E quanto a nós, livres em Jesus Cristo. Amém? Nesse espírito de entendimento profundo acerca das revelações e como receber e identificar as revelações de Deus, nós vamos ceiar. Pegue seu pão, meu querido irmão. O que eu vou dizer para o Senhor nessa noite, Pai? Que o Senhor já não conheça, que o Senhor já não saiba. Mas eu peço antes de ceiar, nos perdoa, Senhor, pela falta de disponibilidade, pela falta de santificação e por não querer agradá-lo o suficiente. Nós deveríamos ser mestres já, como diz as Escrituras, mas pouco aplicamos, pouco queremos, pouco fazemos. Ainda que tivéssemos mais de uma vida, seria pouco para fazer algo. Mas a tua misericórdia é astronômica e indecifrável, eu diria. E por conta disso eu peço, nos purifica disso, Pai. Nos purifica, Senhor. Arranca essa incredulidade de nós, porque isso é raiz de incredulidade, porque se crescêssemos, nós estaríamos como foguetes nas Escrituras e na tua vontade. E tudo que nossos olhos enxergassem estaria transformado, e todas as pessoas conectadas a nós já seriam curadas, transformadas. Ai de nós! Ai de nós! Perdão, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do teu socorro e da tua ajuda. Jesus disse que aquele que não comesse da carne dele não faria parte dele. Hoje nós estamos trazendo isso à nossa memória, estamos apontando isso para o mundo espiritual, que nós sim comemos da carne de Cristo e fazemos parte com ele. E nessa liberdade que Cristo nos libertou, nós usamos para manifestar o reino constantemente em todos os lugares que os nossos pés pisarem. Aleluia. Eu consagro esse pão que nos faça bem e assumamos a responsabilidade que temos no reino de Deus. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Glória a Deus. Trazendo a memória sobre o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós. Não restou a Jesus nenhuma gota de sangue, todo o sangue foi derramado, todo o sangue foi derramado. E não foi só na cruz que foi derramado, foi desde o jardim, quando ele orou. E em agonia ele suou sangue. Em agonia ele suou sangue. Ali ele começou a derramar o seu sangue por nós. Trazendo a lembrança disso, que sobre nós também há o sangue do Cordeiro, que através do sangue do Cordeiro, Deus pode ver em cada um de nós Cristo, porque para Deus existe apenas Adão e Cristo. Nós, com o sangue dele sobre nós, ele vê Cristo em nós. E eu peço humildemente, Senhor, na medida que bebamos desse suco, que nos purifique inteiramente por dentro, e já não haja mais lugar para a carne em nós, e que venhamos esmigalhar os desejos da carne, e
todos nós venhamos dar espaço para o Espírito, em nome de Jesus. Eu consagro esse suco, que nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podemos beber todos. Aleluia. Glória a Deus.